Por mim mesmo. Todos aqui. Dos recados para o período, nós temos os alimentos, campanha de alimentos, que permanece, é permanente. E aqueles que tiverem disponibilidade podem colocar os alimentos ali na secretaria. O grupo de estudo aberto ainda não começou, né, Edna? Não. O grupo de estudo aberto ainda não começou. O de Esperanto também não, né, Giba? Começa quando, Giba? Final de fevereiro, não. Depois do carnaval? Março, tá. O acolhimento, sim, né? O acolhimento das 19h15 até as 19h45 e o atendimento fraterno das 19 às 20 horas. Tem que chegar um pouco antes, quem tiver interesse em passar pelo atendimento fraterno, chega um pouco antes, porque às vezes tendo mais pessoas tem que distribuir uma numeração. Feitos esses pequenos avisos, vamos iniciar a atividade. Aproveitando que estamos todos aqui reunidos com um propósito de desenvolvimento espiritual, o que será trazido pelo nosso irmão Paulo no tema da noite de hoje, vamos elevar o pensamento e abrir com uma prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas na medida em que perdoamos os que nos devem. Perdoai nossas dívidas na medida em que perdoamos os que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome de Deus, do Cristo de Deus, de Bezerra de Menezes, mentor da casa, da espiritualidade que aqui atua, nós iniciamos a atividade pública na noite de hoje. A palestra está a cargo do nosso irmão Paulo, do Círculo da Luz. 62 anos de casa, né, Paulo? De idade. E ele hoje vai nos brindar com o tema Fundamentos para a Reforma Íntima. Com a palavra o nosso irmão. Muito obrigado. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. É uma alegria muito grande estar de volta a esta casa, mais uma vez, em busca do aprendizado do Evangelho de Jesus. Então gostaríamos primeiramente de agradecer ao Departamento Doutrinário desta casa por este convite, por mais essa oportunidade de virmos aqui trabalharmos para irmos em busca desses fundamentos, né, de nos melhorarmos. Sabemos que no atual estágio em que nos encontramos, neste mundo de provas e expiações, ainda temos muito que caminhar para dizer que somos boas pessoas, né? Então, o tema que foi escolhido para falar na noite de hoje é exatamente pela época em que nos encontramos, final de ano, início de ano novo, e muito condizente, porque é sempre ao final de um ano que se encerra e de um início de um ano novo que prometemos as mudanças, né? Sempre. No meu caso, eu prometia não só para o primeiro do ano, era para depois do carnaval, para depois do Dia dos Pais, do Dia das Mães e assim por diante. Mas essa época em especial, de final de ano e de início de um novo ano, é propícia para realmente buscarmos essas mudanças em nossas vidas. Para isso, pesquisamos em alguns livros sobre a tão falada reforma íntima que nos condiz à doutrina espírita.
Fazemos deste renovar de esperanças interiores, através do fortalecimento da fé, junto com a solidificação do amor, com a incessante busca do perdão, para então podermos cultivar esses sentimentos positivos, com o esforço de cada um de nós. Buscar o aperfeiçoamento do ser para então nos melhorarmos moralmente, que este é o objetivo. Podemos iniciar da seguinte maneira: a base fundamental para a nossa reforma íntima são os ensinamentos de Jesus, pois ele é um roteiro luminoso para a nossa cadeia evolutiva. E a doutrina espírita tem por missão esclarecer o significado exato para daí então buscarmos esse aprendizado. Precisamos desenvolver os seguintes sentimentos: a abnegação, o bem-querer, a benevolência, a bondade, a brandura, a caridade, o carinho, a compaixão, a coragem, o desprendimento, o devotamento, a disciplina, a esperança, a fé, a flexibilidade, a generosidade, a gratidão, a humildade, a indulgência, a lealdade, a justiça, a mansuetude, a misericórdia, a modéstia, o otimismo, a paciência, a perseverança, a piedade, a pureza no coração, a resignação, a responsabilidade, a simpatia, a simplicidade, a solidariedade e, por fim, a ternura. Vimos que há todo um abecedário de orientações para que possamos seguir nesse sentido. Temos dificuldades? Claro que temos, todos nós. Porque vejam vocês que, se for seguir essa pequena lista, digamos que é quase que impossível praticar tudo como vem descrito. Mas um dos primeiros entraves a ser removido é a ausência, ou podemos falar, na dormência da autocrítica. As pessoas, de um modo geral, julgam-se isentas de autoavaliar-se, o que então dificulta o reconhecimento dos nossos erros e dos desvios de toda ordem. Temos normalmente muito mais facilidades para enxergar os erros dos nossos irmãos que convivem próximos a nós do que nossos próprios defeitos de caráter. Por isso, vamos nesta fala estudar algumas lições que buscamos dentro da doutrina espírita, dos livros espíritas, para daí então ver se conseguimos pelo menos buscar um pouquinho desta tão sonhada reforma íntima. Podemos começar pela importância do diálogo. O diálogo
é essencial ao processo de reforma íntima, porque através deles podemos conhecer nossas deficiências, ouvir e dar bons conselhos, e a partir disso termos um campo aberto para essa troca de experiências. Com relação ao julgamento, não precisamos estabelecer obrigatoriamente relações de amizade com todos que nos cercam, nem amar a todos igualmente, seria impossível. Basta respeitá-los, de preferência não julgá-los, conforme a aparência ou pior, pelo que se ouve dizer. O ser humano precisa estar atento que tem pessoas melhores e tem pessoas piores do que nós. E isso basta. O sofrimento é, em tese, um estado de espírito desequilibrado. Precisamos lembrar que os obstáculos são as provas e expiações ao qual temos que passar. São inerentes ao crescimento de cada um de nós. Ninguém passa por essa encarnação sem passar por dificuldades, pelos sofrimentos que nos cabem. Uns por expiações, outros por merecimentos e assim por diante. Precisamos estar atentos ao seguinte: não há frutos positivos na rebeldia diante das dificuldades que nos aparecem. Ele, o sofrimento, pode nos trazer angústia, tristeza, dores físicas e psíquicas, ira e, sobretudo, o ódio. Enfim, gera doença no corpo físico por provocar desajuste no nosso sistema imunológico e também doenças espirituais. Até porque sofrer por sofrer não traz vantagem alguma. Por isso precisamos desenvolver a resiliência. E muitas vezes, em vez de questionarmos as nossas dificuldades, por que não trabalharmos para derrotá-los, para superá-los? É preferível lutar pela felicidade do que viver se queixando, que é infeliz, que tem problemas, etc. e tal. Sobre a felicidade, que é o oposto do sofrimento, diz assim: é feliz quem não sofre, pois é o estado de espírito daquele que está satisfeito com o que é e com o que tem. Tão simples quanto real. Sabemos que a felicidade completa não é deste mundo, mas um fator fundamental para sermos felizes é cultivar o otimismo, no modo especial de encarar e enfrentar as contingências do dia a dia. E para isso precisamos ter fé e resiliência. Fé é crença, é confiança, é determinação. Quando cremos em Deus, confiamos plenamente na sua justiça. Não questionamos. Crendo em Deus, estamos aptos a sentir-se integrados em seu meio e, com isso, adaptados às provas
que temos que suportar. Uma das consequências da fé inabalável é a resiliência, a aceitação, ao passo que o inimigo da fé é a desconfiança. E o inimigo da resiliência é a revolta. Portanto, a fé é o alicerce fundamental para o encarnado sentir-se e ser feliz. Podemos falar um pouquinho aqui sobre ambição. Interessante que a ambição ela tem um duplo sentido, ela tem mais que um sentido. Mas a grande maioria de nós só a vimos com objetivos materiais, para satisfazer nosso egoísmo e orgulho. Mas precisamos aprender a canalizar nossas ambições também para o lado espiritual, cultivando aí a lei universal do amor e do perdão. Portanto, semear e cultivar a ambição do lado espiritual também faz parte da nossa reforma íntima. Sobre religião e materialismo. Crenças e religiões de toda ordem existem e devem ser respeitadas. O homem está ligado a Deus pela alma, que é a sua essência e seu universo. Portanto, não necessitamos de intermediários para religar-se a Deus. Que cada um busque ao Criador conforme sua própria concepção. Eu frequento um outro programa que também é espiritualista, que ele nos orienta da seguinte forma: um poder superior conforme nós queremos conceber. Então nós podemos eleger o nosso poder superior. No meu caso, eu acredito em Deus, mas podemos eleger qualquer coisa como esse poder superior. Portanto, neste caso, não podemos e nem devemos objetivar o cultivo somente da riqueza material. Religiões não devem ser instrumentos de dominação e poder. Portanto, relegar a Deus é também ser materialista. Achei numa literatura espírita um ditado sobre as crianças, que diz assim: a criança, ela é basicamente sentimental e material. Diz que ela só tem duas necessidades: a necessidade do alimento, suas necessidades materiais, que são essas, e além disso, somente o amor. Por quê? Porque muitos pais criam seus filhos de uma forma em que ensinam a eles que o mundo não tem dificuldades, dando todas as coisas materiais a essas crianças, e depois, quando esses espíritos se tornam adultos, se tornam pessoas revoltadas, indignadas, porque não tem tudo aquilo que queriam ter. E daí muitas vezes vimos esses pais culpar a má sorte, culpar a providência divina, porque seus filhos não seguiram o caminho do bem. Sobre justiça divina.
Conforme o espírito Caibar Schutel, a melhor definição de justiça é ter cada um o que é seu. Assim, agir com justiça e dar a cada um o que lhe pertence seria o modelo ideal. Mas como nosso estágio na crosta ainda não é compatível com a perfeição, é impossível nós encarnados agir com total e ampla justiça. Então, sobre este prisma, fica fácil identificar que o único capaz de agir com justiça, com a verdadeira justiça, é Deus. Só aquele que tudo vê e tudo sabe pode agir com verdadeira justiça. Daí então, sobre crença em Deus, ele cita dois enfoques: ter fé em Deus e em si mesmo. Seguir este binômio nos fortalece, solidificando nossa força de vontade, aumentando assim nossas chances de triunfo no campo da reforma íntima. Teoria e prática sobre os ensinos de Jesus. Conhecer algo em teoria significa um exercício de raciocínio sobre determinado assunto. Só que são muitas as teorias a respeito dos valores cristãos. Mas a palavra de Jesus, esta é uma só. E se nós conhecermos a palavra de Cristo na sua pureza, entendemos a lei de amor na sua plenitude, sabendo que necessitamos dela para crescer, evoluir e progredir espiritualmente. Mas se não praticarmos e conhecemos, só tem uma lógica: conhecemos, mas não entendemos como funciona essa lei. Então, somente por isso, a reforma íntima se torna de difícil implemento no início. Precisamos conhecer o Evangelho de Jesus e procurar praticar da melhor forma possível esses ensinamentos. Principalmente quando nos referimos ao perdão aos nossos inimigos. Muitas vezes pensamos que curvar-se diante de um desafeto para se desculpar traz muito sofrimento. Melhor então, pensa equivocadamente, perdoar à distância. Se auto-engana pensando assim: bem, o Evangelho não me obriga a conviver com meus inimigos. Portanto, nada justificaria meu pedido de desculpas. Ou ainda, certos males, o tempo é o próprio remédio. Só que daí, nós espíritas sabemos muito bem que muitas vezes, quando não perdoamos nessa encarnação, na próxima encarnação nossa, talvez seja aquele filho rebelde, que foi o nosso desafeto numa outra encarnação, um filho problemático, um irmão dentro de casa, um pai e uma mãe que não conseguem socializar com seus filhos, e assim por diante. Não podemos esquecer que as dívidas não saldadas nesta encarnação, certamente teremos que reparar numa próxima encarnação.
sobre os desvios de condutas e vícios. Desvios de conduta, quando persistidos, tornam-se vícios. Assim acontece, por exemplo, com o cigarro, o sexo, a bebida e outras drogas. Corrigir um desvio é complexo. Sanar, extirpar um vício é totalmente complexo. Só que não tentar fazê-lo é um total desatino. Insano é aquele que acredita, por vontade própria, que seu vício, seus defeitos, estão sob domínio. Quantas vezes não escutamos, até no seio da própria família, eu bebo, eu não incomodo ninguém, está tudo sob controle. Não, eu tenho uma namoradinha fora do casamento lá, mas isso não me traz problema nenhum, porque todas as minhas obrigações de pai e de família estão em dia. Mentira. Sabemos muito bem. Certo que muitas vezes precisamos, inclusive, de ajuda da área de saúde, da medicina, para superarmos nossas dificuldades. Sempre é bom lembrar que muitos vícios podem nos levar ao desencarne prematuro e, perante o mundo espiritual, será considerado suicídio. Eu acho que a maioria de nós conhece a história de vários espíritos que vêm até nossas mesas mediúnicas falar de suas dificuldades, que não cometeram suicídio, que lutaram pela vida, óbvio, depois de doente, né? Depois de muito doente. Sempre é bom lembrar que esses vícios que podem nos levar ao desencarne prematuro precisam ser organizados em nossas vidas e extirpados. E o instrumento para combater não somente o desvio de conduta, mas também os vícios, precisamos ter a mudança de nossos hábitos. Porque se pensarmos em fazermos mudança, mas continuarmos com aquela vida que nós tínhamos anteriormente, certamente não vai dar certo. Precisamos agir e precisamos de mudanças radicais. Então precisamos mudar os hábitos, os lugares, as pessoas que nos remetem a esses vícios, a esses defeitos de caráter, para daí sim trabalharmos em nós a melhora para essa reforma íntima. Ou seja, mudando o comportamento, aprimorando as atitudes e cultivando virtudes, nós conseguiremos nos manter afastados daquilo que nos traz infelicidade, angústia, tristeza e principalmente o remorso. Vejo os irmãos e as irmãs aqui presentes, que todo aquele que é portador de compulsão, seja ela em qual área, pode ser um comprador compulsivo, um jogador compulsivo, um dependente de álcool, de drogas. Muitas vezes ele está tão incrustado dentro dele esses vícios, que quando ele promete para a família, para qualquer um, que não vai mais vacilar, ele não está mentindo.
Por isso ele é um compulsivo. Porque toda dependência, seja ela do que for, vai chegar um momento que ela não vai te dar mais prazer nenhum. Então, um exemplo, o comprador compulsivo. Ele segura e vai lá e compra. E depois o remorso corrói ele por dentro. Porque ele sabia verdadeiramente que não podia fazer aquilo e que não queria fazer aquilo. Mas essa compulsividade lhe leva, mais uma vez, a praticar aquilo que ele não queria praticar. E o remorso, ele corrói a pessoa por dentro. A culpa, sabendo que não devia ter agido daquela forma, mas que agiu, é terrível. E daí, sobre a saúde física, não é somente através dos vícios que muitas vezes antecipamos nossa volta ao mundo espiritual. É dever de todos nós cuidar do corpo físico, para daí então vivermos uma vida plena, íntegra e feliz. Mas precisamos estar atentos ao seguinte: muitos confundem saúde com vaidade, praticam atos severamente punitivos e duros a seu corpo, adoece e muitas vezes vem inclusive a óbito. Basta nós ligarmos no Google e vermos pessoas totalmente transformadas por excesso de cirurgias plásticas. Então, o que nós sugerimos, de uma forma bem clara, é que sejamos felizes com aquilo que Deus nos deu. É claro que podemos, por que não, fazer uma cirurgia corretiva, seja o que for. O que não pode é tornar-se um vício, um hábito, porque sabemos de muitas pessoas que entram nessa história e acabam depois pagando consequências seríssimas, inclusive muitas também com desencargo. Enfim, outro desvio que muito contribui para o desequilíbrio do corpo e da mente é a ira. O colérico, desajustado, provoca desgastes profundos no seu sistema nervoso e, com isso, chama para si todos os tipos de enfermidade. Quando não, o desencarne através de um derrame cerebral ou mesmo de um infarto, qualquer coisa dessa natureza. Precisamos ter a pureza no coração, que ela significa limpidez de propósitos e nitidez de virtudes. Precisamos afastar o rancor e a malícia das nossas vidas, maiores dificultadores da pureza de coração. Ser puro quer dizer ser bom, humilde, modesto e simples. Vejamos que não é tão difícil assim. Podemos enganar muitos semelhantes ao nosso redor, mas tem um que não podemos enganar, que é a Deus, aquele que nos dá um propósito em nossas vidas e que precisamos estar atentos para podermos fazer o melhor, porque nós espíritas precisamos e temos que acreditar verdadeiramente que a nossa verdadeira pátria não é aqui, neste momento, nesta vida, e sim a pátria espiritual. E daí sim, quando se dispomos a praticar algumas mudanças para essa reforma íntima, temos a certeza absoluta que ao voltarmos para a nossa verdadeira pátria, estaremos mais leves, mais tranquilos e mais suaves.
Uma boa noite a todos, muito obrigado pela atenção, um ótimo retorno a seus lares. Que assim seja. Então tá. Muito obrigado ao nosso irmão Paulo pela reflexão sobre reforma íntima, proposta de existência. Passemos agora à segunda parte da atividade. Vamos fazer uma irradiação, aproveitando uma das reflexões, é justamente essa, né? Aproveitar o exercício da nossa existência e a partir da nossa estrutura física podermos contribuir. Quando eu falo estrutura física, é a estrutura orgânica mesmo, o corpo. Podermos contribuir para qualificar a atmosfera do ambiente onde estamos inseridos. Isso também contribui para a reforma íntima, já que fortalece aqueles que estão em estados de dificuldade, em vários locais. Por exemplo, quando você ora e alcança uma pessoa que está no hospital, no asilo, no orfanato, que está no presídio, ou como bem lembrou o Paulo, que está vivendo uma situação de compulsão, você está fortalecendo aquela pessoa no alcance de uma nova proposta e, portanto, uma reforma íntima. Daí a necessidade de sermos presentes nesses atos. E é isso que se roga agora. Façamos uma boa prece, enderecemos o que temos de melhor, cada um de nós, para os ambientes onde muitas das vezes as provas, sejam de natureza física, emocional ou espiritual, são bem mais dolorosas e difíceis. Como dito, para aqueles que sofrem as dores físicas nos hospitais, aqueles que estão partindo da vida na solidão da velhice, nos asilos, ou que chegam sem lar, sem família, em orfanatos. Oremos também por aqueles que de um modo ou de outro estão passando por dificuldades, sejam de natureza material, não tendo pão à mesa, não tendo trabalho, enfim, vivenciando as dificuldades e as agruras de uma sociedade desigual. Devemos contribuir permanentemente para que todos tenham o direito de exercitar a vida e alcançar por si essa tão propalada reforma íntima. Oremos também por esses. Oremos por aqueles que convivem conosco, que fazem parte da nossa rede de relações e que de um modo ou de outro, às vezes ou são incompreendidos ou nós somos por eles incompreendidos. Sabemos que as virtudes nascem das relações. É ali que o Espírito desenvolve as suas qualidades morais. É nas relações que o Espírito desenvolve as suas qualidades morais. Por isso, quando temos relações difíceis, é sinal de que temos ali um campo fértil para desenvolvermos as melhores virtudes, como bem lembrado pelo nosso irmão Paulo aqui na palestra na noite de hoje. Então, ao invés de maldizermos a pessoa que, por várias razões, nos parece dificultar a existência, vamos agora endereçar a ela os nossos melhores pensamentos. Cada um sabe dos seus. Por fim, vamos contribuir com a espiritualidade para a fluidificação das águas, rogando que aqueles que delas fizerem uso possam sentir o melhoramento de suas estruturas físicas, perispirituais, alcançando o próprio Espírito. Contribuamos para a fluidificação das águas, nos mantendo em harmonia e auxiliando a espiritualidade.
E assim vamos encerrando a primeira parte da atividade da noite, rogando. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas na medida em que perdoamos os que nos devem. Perdoai nossas dívidas na medida em que perdoamos os que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome de Deus, do Cristo de Deus, da espiritualidade que aqui atua, nós encerramos a primeira parte das atividades da noite de hoje. Que assim seja. Agora temos o passe e o passe tratamento.